Fala pessoal, sejam bem-vindos à nossa quinta aula de Lógica de Programação. E eu aqui juntamente com o professor Ricardo, né professor? É isso aí, professor. Vamos tirar todas as suas dúvidas em relação a laço de repetição, né professor? Hoje a gente finalmente chegou nessa aula. Isso. Bom dia pessoal. Essa aula é a aula mais legal, mais interativa que tem, certo? Sim. A estrutura de repetição é uma coisa altamente, mais ou menos, como a gente costuma dizer no Ceará. No Ceará, com certeza. E assim, é uma interação bem legal e que vem justificar aquele termo que a gente usou no início, da preguiça. Ah, sim, é verdade, com certeza, professor, é verdade. Então, pessoal, vocês vão ver que na programação em si, em alguns algoritmos eles precisam muito de laço de repetições. Isso se aplica muito para jogos, coisa que a gente também vai tentar fazer um pouquinho hoje aqui, tá? Para que vocês possam ter um pouco de noção de como é que funcionam os jogos por aí por fora, tá? Então, vamos aqui para o slide para a gente começar logo, beleza? Aula 5, conteúdo utilizando listas e estrutura de repetições. Vejam bem que nós vamos usar listas de repetição, tá? Ou listas e estrutura de repetição, perdão. A gente vai continuar usando lista porque a gente vai usar um tipo de laço que percorre uma lista, tá bom? Então isso é muito importante. Mesclar os dois hoje é quase impossível a gente não usar na programação, tá bom? Justamente em Python. A gente não vai ver muito agora essa parte em pseudocódigo, em código de forma escrita clara. Mas se você quiser treinar aí, onde você estiver, façam isso, que é muito importante também, tá? Até porque o Python é muito simples, você pode escrever ele mesmo aí, achando que tá, ou seja, misturando um pouco com pseudocódigo, não vai ter nenhum problema, tá bom? Entendendo como funciona os vetores, tá? Em Python e o jogo da velha em multiplayer. Quando eu falo de vetores, eu estou falando de índice de listas, tá, gente? De listas também. Lista com várias como posso dizer, espaços, tá? O jogo da velha é mais ou menos isso daqui, mais ou menos não, é isso daqui, né? É uma hashtag. Imagina que isso aqui tem um espaço, isso aqui é um outro espaço, é um índice. Como vocês aprenderam na aula passada, a verificar os índices de um espaçamento de uma lista, tá bom? Isso aqui eu posso chamar de vetor também, tá? Prosseguindo. E o objetivo da nossa aula de hoje é trabalhar com listas. Tá? A gente vai trabalhar um pouco mais com elas agora. Nós vimos um pouquinho com a sua introdução um pouquinho da sua introdução na aula passada. E hoje a gente vai aprender a trabalhar um pouco mais com elas, tá bom? Até porque a gente precisa do laço, literalmente poder trabalhar com a lista de verdade, tá? Aprender a percorrer uma lista, que é exatamente isso que eu estou falando. Utilizar o laço for, tá? Utilizar o laço while, tá bom? For é para, while é enquanto, tá bom? Inserir valores em uma lista utilizando condições, beleza? Isso aqui é muito importante também. Utilizar o laço for e o laço while em um jogo da velha. Vamos lá. Trabalhando com listas. Na aula anterior, eu falei que nem série agora, que nem um episódio de série, no episódio anterior, né, gente? Aprendemos a criar uma lista simples e trabalhar com seus elementos e suas posições, tá? Olha aqui, posições na lista, tá bom? Lembre-se de índice. Vocês ainda lembram aí qual é o primeiro elemento de uma lista? É 1 ou 0? É o 0, né, gente? Esse 0 ficou esquisito, mas é 0, tá bom, pessoal? Pelo amor de Deus. Deixa eu até apagar isso aqui, que é para não ficar parecendo uma outra coisa aí, tá bom? Um mouse, né? Parece realmente um mouse, verdade. Nesta aula, veremos como percorrer uma lista inteira, como laço, usando apenas algumas linhas de código. Veja bem, independentemente do tamanho dessa lista. Além disso, usaremos outro tipo de loop, tá? Quando a gente fala de loop, a gente está falando daquele símbolozinho aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo fazer, que é de infinito, tá, pessoal? Então, a gente está falando de laço infinito, a gente fala de loop, tá? Que também pode funcionar como um laço, beleza? Então, não esqueçam disso. Toda vez que eu falar de loop, que vai lançar um loop, é um laço infinito. Lembrando que quando a gente trabalha com laço de repetição, a gente pode errar algumas coisas e ele
dar um executar e ele vai ficar executando até estourar a sua memória, né, professor? Isso acontece bastante, né? Quem está aprendendo vai aprender a trabalhar com laço agora, se não tiver muita... Assim, não é normal a gente errar. E aí, quando esse procedimento de errar, ele vai executando, executa até não tiver mais memória. Se você deixar, ele vai... Pois é, hoje a coisa já está bem mais avançada, né? Porque pelo simples fato de que hoje a gente tem muita memória disponível nos computadores, mas né? antes um erro desse... Quando eu comecei a mexer com programação, tinha um computador com 512 mega, né? megas. E aí, se eu errasse um desse, aí já era aquela tela linda azul do Windows. Do Windows, né? Pum. É verdade, com certeza. É interessante o pessoal saber disso hoje também, porque acontece muito. A gente acha que está digitando o código certo de forma de laço de infinito, né, de repetição, e ele fica executando no seu computador e vai executar até você ir lá, entrar nas configurações e parar ele, né? Aí já também é coisa que você deve saber. Voltando aqui para o slide, vamos lá, pessoal, por favor. Percorrendo uma lista com um laço. Para isso, a gente tem que usar esse camarada aqui, ó. Mas eu vou ler para vocês. Para executar a mesma ação em todos os itens de uma lista, você pode usar o laço for, tá bom? De Python. Vamos supor que temos uma lista de nomes de funcionários, tá? E queremos exibir todos os nomes da lista, todos, tá? Poderíamos fazer isso recuperando cada nome da lista, individualmente. Obviamente, foi o que nós fizemos na aula passada, na aula anterior. O que a gente fez? Tinha nomes dentro de uma lista, a gente pegou e imprimiu a lista. Ele trouxe pra gente, né? Mas essa abordagem poderia causar vários problemas. Por que poderia causar vários problemas? Fazer isso seria muito repetitivo, não é verdade? Ainda mais para uma lista muito grande. Imagina se essa lista tivesse meio, sei lá, uma dezena de milhares de itens nessa lista, para poder lançar ela um por um ia ser muito trabalho. Além disso, teríamos que alterar nosso código somente sempre que o tamanho da lista mudasse. Imagina só como seria. Mas um laço for evita esses dois problemas, ao permitir que Python administre essas questões internamente. Ou seja, ao invés de a gente se preocupar com a impressão dessa lista, o que está lá dentro, né, e a gente vai ter que sempre mudar nosso código para poder fazer isso, o Python já se preocupa com essas partes de laço e faz para a gente bem bonitinho, sem nenhum problema. Vejam só, aqui eu coloquei um exemplo e a saída desse exemplo, tá? A gente também vai lá pro Atom e vai fazer alguns exemplos aqui na prática mesmo, para que vocês possam ter aquela interatividade de código e IDE, e escrever realmente, e trabalhar com a escrita. Ah, professor, eu me confundo toda vez que eu vou escrever uma lista. Eu não sei diferenciar se é parênteses, se é colchete. Lembre-se bem, tá vendo o colchete aqui, ó? Olha ele aqui bonitinho, olha ele aqui. É colchete. Toda vez que eu não falo de lista, é colchete, ele vai aparecer, tá bom? É normal que para as outras variáveis apareçam sempre parênteses, tá? É normal. Isso não significa que é colchete, tá bom? Ele vai sempre vai usar parênteses, não tem problema nenhum não. Percorrendo uma lista com um laço. Vamos usar um laço for, tá bom? Para exibir cada um dos nomes. Prestem bem atenção. Cada um dos nomes de uma lista de funcionários. Imagine que essa lista seja uma lista de funcionários. Sabendo que é uma lista de funcionários, eu pego aqui e coloco a minha variável funcionários. Vai funcionar também do mesmo jeito, tá bom? Sem nenhum problema. Aí eu coloquei o nome aqui, Vanessa, Ana Cláudia, Ricardo. Tá? Esse Ricardo aqui é outro Ricardo, não é o nosso professor Ricardo não, tá, gente? Por favor. Para funcionário, em funcionários, essa parte eu vou explicar um pouco mais detalhada, porque é muito confuso. No Python, gente, essa situação que é tão simples, que pra gente que vem de outra linguagem, ela passa a ser difícil, a gente se confunde bastante, porque para o for em Java, professor, se fosse limpo desse jeito, seria um milagre, não é verdade, professor? Não é querer falar mal de Java, gente, de forma nenhuma, né? A gente não vai querer falar disso, né, professor? Com certeza. Até porque é a linguagem preferida sua, né, professor? Com certeza. Mas a gente se confunde um pouco em Python quando conhece outras linguagens. Porque ele vai fazer isso mesmo só com essas duas variáveis, assim, do nada, né? Então é interessante. Porque a diferença que eu vejo é que o Python ele é mais direto, né? Exatamente. O Java ele trabalha o for muito parecido com o while. Né? É, muito parecido. Muito parecido. Então, a grande diferença é essa.
Sim, que eu é bem legal. E é difícil, às vezes, quem está programando, quem programa em outra linguagem, já perceber isso logo de cara aqui. A gente sempre quer colocar outra coisa que não vai funcionar. Sim, mas a evolução das linguagens também já dá uma... Não é Sim. tão, um impacto não é tão grande, porque a gente já está usando uma técnica nova, que é o for each, Ah, o for each, exatamente. né? Que ele é verdade. bem parecido com o for do Python, né? Uhum. E o Python não precisa nem disso, o for dele já é o for each. já é o for each, né? Tá certo, gente. Então vamos lá. O que ele está querendo dizer aqui, pessoal? Seguinte, eu tenho uma lista de funcionários, aí você tem que interpretar o código da seguinte forma. Poxa, professor, mas como assim eu tenho que interpretar o código? Justamente, porque você vai ler uma coisa, até porque está em inglês, mas você também tem que saber interpretar. De que forma? Assim, para funcionário em funcionários, ou seja, para cada, assim você interpreta, tá? Para cada funcionário, lê sempre assim, ó, para cada funcionário aqui, ó, para cada funcionário. Cada funcionário quer dizer o quê? Vanessa, ó, Ana Cláudia, Ricardo, ou seja, para cada funcionário, para cada item na lista. 0, 1, 2 e assim vai. É assim que se lê. Em funcionários, ou seja, em lista, nessa lista aqui, ó, acabou, já era. E eu peço para imprimir essa lista. Lembrando que eu poderia ter feito de forma direta. Direta como? Imprimir a lista, ele ia fazer do mesmo jeito, mas só que ele ia imprimir a lista assim, ó, dessa forma, do jeito que está aqui, ó. Tá bom? Então, dessa forma aqui, usando o for, ele não imprime apenas a lista, mas ele percorre item por item nessa lista, tá bom? É como se ele fizesse um check em cada lista, cada item nessa lista, beleza? E o resultado disso é esse daqui que está aqui nessa telinha preta, tá bom? No DOS. E ele sai em forma de coluna. Se a gente imprimisse apenas a lista sem usar o for, ele ia imprimir numa linha reta, tá? Somente uma linha, tudo que está aqui, todos os 3 itens dessa lista, tá bom? Vamos continuar para que a gente possa entender de forma um pouco mais clara e a gente vai dificultar um pouquinho usando um outro exemplo de algoritmo, tá? Começamos definindo uma lista. Em seguida, definimos um laço for. Foi o que nós fizemos. Essa linha diz a Python para extrair o nome da lista funcionários, ou seja, ela vai extrair esses nomes e armazená-los na variável funcionário. É assim que funciona, tá? Depois disso, exibe-se o nome que acabou de armazenar, tá? Aqui ficou um pouco cortado, mas o que acontece é isso. Por quê? Eu peço para que ela armazene tudo que está aqui dentro dessa variável, porque essa aqui é o item por item, e ela vai poder trabalhar aqui no print um por um. Ao invés de querer imprimir tudo, ela vai imprimir sempre um por um. Parece que ela não está imprimindo por um, mas no próximo exemplo eu vou mostrar para vocês que ela imprime sim um por um, tá? Olha aqui, vamos lá. O interpretador, lembrando que o Python usa interpretador, né? Não sei se vocês se lembram disso. Então, repete as linhas 2 e 3, uma vez para cada nome na lista. Podemos ler esse código da seguinte maneira? Podemos ler esse código da seguinte maneira. Como? É que nem eu li naquela hora, pessoal. Para todo funcionário, na lista de funcionários, exiba nome do funcionário. A gente pode ler dessa forma aqui também. Fica um pouquinho grande, mas essa é uma forma bem correta de ler. Para todo funcionário, tá? O funcionário aqui está no singular, né? Até porque na lista eu coloquei no plural. Na lista de funcionários, exiba o nome do funcionário, tá bom? É interessante a gente lembrar sempre dessa interpretação, beleza? Para que a gente não possa se confundir. Olha que legal aqui. A gente também pode usar, pessoal, números e string, tá? Letras, tanto faz, letras e números, dentro de uma mesma lista. Ela vai funcionar também, tá bom? Podemos criar uma lista com itens do tipo no inteiro, tá? Que é esse que vocês estão vendo aqui, 1, 2, 3, 4, tal. Que aceita apenas números inteiros, no caso. E outro, string, no caso, letras e números. Observem, lista, eu já declarei aqui minha variável lista, tá bom? E disse para ela o seguinte, para cada i, ixi, professor, agora você me pegou. Eu não sei o que é esse i, o que esse i está fazendo aí? Né? O que esse i está fazendo aí? Ele não interessa nada aqui, tá? Ele não existe em variável nenhuma aqui até agora, eu não declarei ele em cima, tá bom? Lista, agora minha lista, tá? Minha lista é essa lista aqui, ó, essa é minha variável. Mas e o i? O que acontece? Lembra da interpretação?
O for, ele precisa armazenar as coisas em uma variável, gente. E vai ser dessa forma. E o i representa item, tá? Item. Para cada item em lista, ou seja, para cada item contido nessa lista, você pode ler dessa forma, para cada item contido, ou seja, nessa lista, para cada 1, 2, 3, 4, 5, e Python também faz parte, imprima, cara. E ele vai imprimir. Exemplo. Um outro exemplo é esse aqui, ó, interessante, é se nós tivéssemos que inserir vários números inteiros em uma lista e fazer a separação de quem é par e de quem é ímpar. Olha só que interessante. Imagine que tivesse vários números em uma lista, tá? Uma sequência de vários números aleatórios, não pode ser na ordem cronológica, talvez não seja interessante. Será que seria possível a gente separar por uma lista os números pares e outros números ímpares, né? Interessante a gente saber. Agora vamos destrinchar esse exemplo aqui, tá? Até porque aqui eu já estou trabalhando com inputs, né? Eu já estou trabalhando com for, já estou trabalhando com 3 listas, isso mesmo, com 3 listas, tá? Ah, professor, mas ali pelo que eu estou vendo aqui tem uma lista vazia, não tem nada, né? O que é interessante, professor, eu vou passar para o senhor agora, que quando a gente passa, às vezes, a gente ensina uma coisa para um aluno e a gente passa, no caso, a parte de inserir numa lista, ele se confunde bastante, porque ele é tão simples, ele não acredita que é daquela forma, sendo que a gente já fez inserir em lista, sabe? Que se você colocar lista igual a N1, N2, N3, e colocar em cima que ele vai entrar com isso daí, não dá para acreditar que realmente os números vão entrar lá, nessa lista, sabe? Então, eles ficam meio com medo de fazer nessas horas, sabe? É comum. É comum, né? É comum, é o desconhecido. Eles né? acham que fica difícil, mas na realidade não fica. É só questão de eles saberem interpretar. Entendeu? E a questão também de você estar aberto a receber o diferente, né? Receber o diferente. A gente sempre mostra a parte mais simples. Exatamente. Aí quando vai complicando, aí já tem aquele bloqueio natural, né? Professor, tá difícil. Tá difícil, Tá né? difícil, não consigo. Mas aqui o que é interessante é que, digamos, a gente já trabalhou com o input, não é verdade? A gente já começou a trabalhar com o input lá na frente, naquelas aulas, nas primeiras aulas. Agora a gente mostrou lista. E o que é difícil? Às vezes vem da curiosidade. Será que eu posso inserir dentro de uma lista através do input? Né? Aí fica aquela dúvida. Quem já é esperto, já pega e já quer fazer logo antes. Já quer sentir a experiência. Dá de fazer? Pô, se dá, então vou colocar. Só a lógica que é a seguinte. Se o input vai entrar, ele vai entrar com a variável. Não é verdade? Sim. Aí depois ele vai pegar e vai entrar... Essa mesma variável tem que estar dentro de uma lista. Consequentemente, o input que coloquei vai diretamente para dentro de uma lista. Não é verdade, professor? Com certeza. E esse é o nosso exemplo aqui, pessoal. Como é que é? Imagina só. N1... N2, N3, N4. Isso aqui são entrada para 1, 2, 3, 4 números, tá? E eu coloquei aqui, ó, entre com o primeiro, segundo, terceiro e quarto número. Só que eu coloquei aqui um N, representando a minha variável da lista, tá? É igual a as minhas variáveis, eu coloquei ela aqui dentro. Significa que quando essa lista existir, no caso essa N, ela já vai estar carregando todos os meus números que eu coloquei lá dentro, que eu não sei quais são os números, tá? Eu não sei quais são. Todos os meus números que estão dentro dessas variáveis, dentro dessa lista, ele vai carregar. Só que aqui eu coloquei uma lista chamada lista pares e outra lista chamada ímpares. E deixei ela vazia. Por quê? Quando eu colocar os números lá, no meu 1, 2, 3, 4, né? Não sei qual número eu vou colocar, eu não vou saber qual número é ímpar, não vou saber qual número é par. E isso eu vou deixar para o algoritmo. E de que forma ele vai saber diferenciar isso aí? Exatamente. Ele vai ter que percorrer, tá? Não vai ser direto. Porque se ele não percorresse essa lista, pessoal, ele jamais saberia diferenciar um do outro. Para que ele possa diferenciar, ele tem que percorrer item por item. Senão, não vai dar certo. Para i em n, ou seja, para cada item em lista, nessa lista n aqui, ó, se, aí eu já entro com a condição. Poxa, professor, já dá para entrar com a condição aqui direto dentro do for? Com certeza. Olha a minha condição aqui, ó. Se esse item tiver o resto da divisão por 2 dele for igual a 0, porque se a gente souber, se o número der exatamente o resto da divisão dele der 0, então a gente sabe que ele é par. Isso aí já morreu, tá? Não tem o que dizer. Se ele é par, se ele for par, beleza. E se ele não for par, já é ímpar. E essa questão é bem simples, né? Porque ou ele é verdadeiro ou ele é falso.
Não tem um meio termo nessa parte. Ou ele é par ou ele é ímpar. Então, se ele for par, a gente joga ele para cá, ó. Ah, professor, isso aqui eu lembro que eu estudei o append. O que ele faz? Ele insere dentro de uma lista, tá bom? Beleza? Só que aqui eu coloquei o seguinte, meu exemplo eu coloquei pares, tá? Ponto append. Aí eu coloquei entre parênteses aqui o izinho, porque eu quero que ele coloque os itens de pares lá dentro, tá? Apenas os números pares, eu não quero que ele coloque tudo, eu quero que ele coloque apenas os pares, os itens de pares, tá bom? Aí coloquei assim, ó, print par, 2 pontinhos e... Beleza? Eu quero que ele coloque apenas divida para mim. No caso, ele vai percorrer toda essa lista, tá? Ele vai percorrer a lista até o final. Professor, mas se tivesse aqui, sei lá, 500 números, ele fazia o mesmo processo? O mesmo processo. Ele percorreria primeiro todos os 500 números, separaria para mim aqui em pares, né? E inserir para mim na lista, tudo de bonitinho, apenas os pares, tá bom, gente? Apenas os pares. Com base nessa minha condição aqui, ó. Se não, é simples. Eu apenas empurro para ímpares. Ímpares é a minha lista, tá vendo? Ó? Ponto append, ou seja, ímpares recebe quem não é par. E eu vou imprimir, justamente para que o usuário possa saber, né? Ímpar i, tá? Eu mostro para ele, na minha segunda condição, todos os números que não são pares. Nós vamos tentar fazer isso aqui, pessoal, daqui a pouquinho, que é um exemplo bem legal, bem simples, mas o nosso objetivo realmente é ir mais para frente e entender a parte de lista também junto com for, tá? E com tudo isso para que vocês possam entender um pouco mais de lista junto com for, até porque essa lista aqui é bem simples, né? Ela tem apenas 4 entradas, tal, mas tem uma listinha aqui que tem um pouco mais, tá? Usando range, olha o nosso amigo range aqui, ó. Deixa eu pegar a canetinha aqui. Olha o nosso amigo range. Isso aqui ajuda bastante, tá? Para criar uma lista de números. Podemos criar uma lista de números utilizando a função range, tá? Juntamente com list. Quando colocamos list em torno de uma chamada à função range, a saída será uma lista de números. Aqui quando eu quero determinar o seguinte, tá? A gente só consegue entender mesmo olhando o exemplo. Para mim é mais fácil. Por quê? Eu tenho a minha variável números, aí eu digo que ela é o seguinte, é igual a uma lista, eu posso usar isso, tá, gente? Em Python, list. Aí eu coloco range aqui, ó, tá? Eu coloco 1,10, significa o quê? Que ele vai imprimir até chegar nessa sequência, até chegar o limite desse número. Eu coloquei 10 aqui, 10 é o meu limite. E o que ele faz? Ele vai imprimir aqui do 1 ao 9, tá bom? Ele limita ao número que eu já coloquei aqui. Então ele obedece esse limite aqui, ó. Se eu coloquei 10, ele vai até 10, só que ele tira 1, que vai ficar somente o 9, e o 10 é o meu limite, tá bom? Ou seja, se eu quisesse que o 10 aparecesse, eu colocaria o 11, e o 10 apareceria, o 11 seria o meu limite, tá bom? É bem simples, até porque isso aqui ajuda muito a gente a resolver alguns algoritmos de contagem de números, tá? Funciona também se tivesse, pessoal, funciona também se tivesse 1000. Se fosse 1000 também ia funcionar do mesmo jeito, só que o código ia ser bem grande, bem grande mesmo. Aqui, se vocês observarem, ele imprime de forma vertical, né? Porque eu apenas dei um print. Observem aqui, ó. Eu dei um print na minha lista, ele fez certo. Só que aqui, nesse meu outro exemplo, eu usando a mesma função range, eu usei o for. Eu usei o range direto no for. Eu não declarei nenhuma variável, nem nada, tá? Eu usei ele direto no for. Como assim? Para cada valor, value, em range, eu já usei diretamente o range, aí eu coloquei 1,10, ele me dá um print. Só que agora ele percorre item por item, 1, 2, 3 fazendo essa verificação item por item, e me dá o print em forma de coluna, tá? Em uma coluna só. A função range, pessoal, é um contador muito útil na hora de economizar a linha de código. Imagina que a gente tivesse que fazer isso aqui de outra forma, eu acredito que não daria fazer só apenas em 2 linhas, tão simples assim. Até se tivesse, range é mais fácil de utilizar, tá bom? Definindo início e fim da contagem. Observe o resultado ao lado. Olha só que legal. A contagem fica na vertical, porque ele percorre item por item. Beleza? Laço de repetição, while, tá bom? É enquanto, beleza? O laço for toma uma coleção, embora os dois sejam muito parecidos, tá, gente? Tem uma diferença interessante. O laço for
toma uma coleção de itens e executa um bloco de código uma vez para cada item na coleção. Em comparação ao laço while, executa durante o tempo em que, ou enquanto, tá? Presta atenção nessa palavrinha, enquanto uma determinada condição for verdadeira. Então, toda vez que a gente falar de laço for, a gente está falando de enquanto, decora essa frase aqui, ó, enquanto uma determinada condição for verdadeira. E essa é a utilidade do laço while, tá bom? Podemos utilizar o laço while para contar uma série de números. A gente também pode fazer contador com ele, tá? Por exemplo, o laço while a seguir conta os números de 126 cabides. Olha só que legal, gente. Que é isso, professor? Professor, sou que inventou essa música, né, professor? 126 cabides que tinha que contar? Utilizando o while. Ah, o senhor contou não por um, foi por um, não. Foi utilizando o while, né? Que é mais fácil, professor. É, com certeza. Contar 126 cabides, né, professor? Não é tão fácil. É a preguiça do programador. É a preguiça do programador, né? Se a mulher fosse programadora, não contava 126, não. Ah, não, contava não. Contava nada. Vamos lá, gente. Como é que é a questão aqui? O exemplo dos 126 cabides é o seguinte. A gente tem que contar 126 cabides, né? Que é da música da Simone Simara, né? Quem é que sabe aí, né? Com certeza. 126 cabides, a gente pode fazer o seguinte. Como é que a gente pode contar? Ou a gente pode escolher de contar um por um, até chegar a 126, não é verdade, professor? Ou a gente pode dizer que cabides é igual a 1, justamente porque, lembra que o while, ele só é um laço enquanto uma condição for verdadeira? Opa, tem um cabide, beleza. Cabides é igual a 1, ele vai começar em 1, tá bom? Não em 0, deixa ele começar em 1 aqui. Aí eu começo a contar. Enquanto cabides, olha a minha contagem, como é que é interessante aqui. Enquanto cabides for menor ou igual a 126, aí eu começo print cabides. Só que aqui tem uma jogada, que é a grande sacada do while. Por quê? Eu imprimo esses meus cabides, essa minha contagem, tá, gente? E coloco assim, ó, cabides, que é essa minha variável aqui, ó, que eu usei aqui, tá vendo? Mais igual a 1. Eu vou explicar isso aqui no próximo slide, tá? Mais igual a 1, tá? Essa aqui é a grande sacada dessa contagem, tá bom? E eu vou explicar aqui agora como é que funciona, tá? Na primeira linha, que é essa aqui, ó, na primeira linha, começamos a contar de 1 ao definir cabides como 1. No caso, a gente começou a contar de 1, beleza? Não 0, lembra do que eu falei. O laço while é então configurado para continuar executando enquanto o valor de cabide for menor ou igual a 126. Ele vai contar, contar 1, 2, ele vai verificar se é menor que 126, aí ele vai contar para o próximo, até chegar no próprio número 126, beleza? O operador mais igual é um atalho, pessoal, tá bom? Parece que não é, mas ele é um atalho para a seguinte expressão, que é essa daqui, ó. Cabides igual a cabides mais 1. Significa que eu quero que cabides receba sempre mais 1 nessa condição. Porque ele conta, na realidade, só que ele tem que acrescentar mais 1 à sua contagem, até que ele chegue nessa condição aqui, ó. Tá vendo? E esse mais igual a 1 é só um atalho para isso aqui, ó. Cabides igual a cabides recebe mais 1. Ou seja, cabides mais 1. Quer dizer que adiciona mais 1. Beleza? Próximo. Laço de repetição while de novo. Sim, professor, pode falar aí. Volta só um pouquinho lá. Volto, sim, senhor. Pode falar. O que tá errado aí? Não, professor, eu vou embora já agora. Não, diga. Não tá errado não, cara. Tá certo. É só uma dica, tá? Que essa questão do cabide mais 1... Não fica triste não, professor, eu entendo. Né? Você gosta de ficar embora, né? deixar a mulher contar os cabides, eu entendo. Pode ficar tranquilo, professor. Não tem problema não. Diga, pode falar. Essa questão do cabide mais 1 é a condição que diz para o interpretador que ele vai parar em um certo ponto. Senão ele vai dar o loop infinito que a gente falou no início da aula. Exatamente, né, professor? É verdade. Eu gosto desse loop infinito só de brincadeira, sabia? E outra coisa também. Essa questão de mais 1 é facultativo, né? Você pode colocar mais 10, mais 15. Isso, é verdade. Qualquer expressão, você pode... Dependendo da lógica, isso também já aconteceu comigo na maratona de programação, eu pedi uma questão por não pensar dessa forma, que ele estipular de uma certa quantidade de casas.
sabe? De espaçamentos em relação à numeração, e eu meio que não soube fazer. Mas é interessante exatamente isso, porque eu coloquei mais 1, mas pode ser mais 10, mais 20, mais 15, mais... Vezes 2, dividido por vezes 15. 2, dividido por... Exatamente, pode ser tudo Não isso. importa, E a gente, coisa. às vezes, acostuma fazer de uma certa forma, que é só aquilo, né? Não se atenta para outros tipos de algoritmo, tá? É Mas porque bem o básico é você tem que aprender assim, vai somando de 1 até você chegar àquela condição, enquanto a condição for verdadeira, vai executar. E você vai usando esse daí para tornar essa condição falsa. Sim, verdade. Né? Aí depois ela executa e fica tudo normalizado, porque eu já disse que é até 126, na verdade, professor? Com certeza. Mas tá certo, pessoal, é isso daí. Beleza? Voltando aqui para os nossos slides, tá? A last repetition while ainda. Os programas que você utiliza no dia a dia provavelmente contêm um laço, o nosso laço while. Por exemplo, um jogo, tá? Que eu sei que essa galera joga bastante, né, professor? Precisa de um laço while para continuar executando enquanto você quiser jogar. E pode parar de executar assim que você pedir para poder sair. No caso, você pede para sair, né? Quit game. Já parou para pensar nisso? A lógica de programação está em quase tudo. Às vezes a gente joga um jogo ali, certo jogo e tal, mas a gente não percebe a programação que está por trás. E o laço while, gente, está praticamente em quase todo esse processo de jogo, tá? Beleza? Como assim, professor? Vamos lá. Eu coloquei um exemplo simples aqui para que você possa imaginar como é que isso funciona, tá bom? Eu vou destrinchar aqui o código, né? Mostrar o que cada coisa, o que cada linha aqui, para que a gente, se der tempo, a gente consegue fazer no braço aqui mesmo. Esse mesmo exemplo, tá? Prompt. Isso aqui é um input, tá? É um input. Aí eu coloco o dizer do meu input da seguinte forma. Digite 1 para iniciar ou quit para sair do jogo. Ou seja, eu já informei o usuário que ele pode digitar 1 para iniciar ou quit para sair do jogo. Aí aqui eu não coloquei minha condição de sair. Tudo bem, não tem problema não. Isso aqui é um exemplo, tá? Eu quero que esse usuário faça tudo certinho. Porque às vezes a gente tem que se ligar em, quando criar um algoritmo, fazer as verificações para que não dê nenhum erro. Tá? Caso o usuário digite, sei lá, qualquer outra coisa que não seja 1 e quit. Aí eu coloco aqui, a mensagem é igual a 1. Aí eu faço o meu laço while. Enquanto mensagem, e quem lembra que esse não significa aqui, ó, for diferente de quit, ou seja, se ele for diferente de quit, ele vai executar essas ações, que é x é igual a input. Aí já começou meu jogo. Como é que funciona aqui? A situação é a seguinte: x é igual a input. Quanto é? Isso aqui é uma pergunta para o usuário, tá, pessoal? Quanto é 5 mais 2? Aí ele vai para a minha condição nesse mesmo laço. Se x for igual a 7, você acertou. Se não, print, você errou. Aí, de novo, retorno o meu prompt. Mas, professor, tem um caso interessante aqui. O senhor colocou um prompt fora e depois colocou um prompt dentro. Qual é o prompt que está valendo? Isso aqui poderia ser questão de prova, né? Qual é o prompt que está valendo? Porque ele não vai ter que... Se vocês observarem essa lógica, é porque está certo. Porque imagina só, gente. Ó, o laço while, ele faz um laço de repetição. E ele jamais vai voltar para cá, ó. Nunca vai voltar para cá. Então, o que vai valer é sempre esse daqui, ó. Mas, professor, eu não tenho que digitar um pouco para iniciar o jogo? Exatamente. Esse aqui, ele é de fato justamente para que ele possa cair no laço. Depois que ele cai no laço, aí o que vale é esse prompt aqui, tá bom? Beleza, pô, até porque eu coloquei aqui o kit, ó. Tá? Ser diferente. Tranquilo até aí? E a gente pode decidir quando sair, dessa forma. O laço while, tá? Permite que criemos sempre uma repetição enquanto uma condição for verdadeira. Isso se aplica a muitos algoritmos, pessoal. Você não tem noção de quantos algoritmos a gente pode fazer usando o while. É muito interessante, tá? Entretanto, para entendermos mesmo todo esse conceito e onde ele é mais aplicado, vamos fazer um jogo. Na realidade, fazer o jogo da velha é muito simples.
Tá? Eu vou destrinchar o código para vocês aqui, até porque o código já vai estar disponível no AVA, né, professor? Eu disponibilizei para eles no AVA. E o nosso tempo é um pouco limitado, mas fazer o jogo é interessante. Até porque aqui tem os prints da tela. Eu coloquei aqui um exemplo de como é que é o jogo da velha, que é um hashtag, né? E eu quero ver se você lembra. Eu acho que esse aqui é o jogo que eu acho que todo mundo começa a jogar esse jogo na vida. Eu acho que o jogo mais simples que todo mundo começa a jogar é esse, né, professor? Eu acho que na vida, assim, quando a gente enfrenta o nosso primeiro jogo, é esse. Eu acho que é de riscar esse hashtag aí e fazer bolinha em X. Com certeza. Gasta cadernos e cadernos e canetas e canetas. Cadernos, é. Risca na cadeira, que é uma coisa que não é boa de fazer, né? Mas na época de escola a gente brincava até na cadeira, gente. Não tinha nem papel na minha época pra escrever. Mas é isso, pessoal. A gente pegava o papel, o caderno dos colegas, né? Dos colegas, exatamente. Aí o que acontece, pessoal? O jogo é simples. X e bolinha. Só que se a gente prestar atenção aqui, a gente consegue enxergar que cada espaçamento onde está entrando uma bolinha, está entrando um X aqui, cada espaçamento desse é representado por um item dentro da lista. E uma lista. A gente pode dizer que esse jogo da velha pode representar uma lista. Olha aqui que legal. Coloquei um lista igual. Errei aqui um igual, mas tudo bem. Lista igual. Aí, as aberturas, eu abro os meus itens, que é 0, 1, 2, 3, 4, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu contar de 0, tá? Se eu contar de 1 é 9, tá bom? Mas lembre-se que sempre o primeiro item é 0. A gente pode contar assim e para o usuário saber que tem 9, tá? Mas para a gente vai ser dessa forma. A gente tem que enxergar agora as coisas como uma máquina, não simplesmente como um usuário comum. Jogo da velha. Vamos criar um jogo simples utilizando apenas Python, tá? O objetivo do jogo é inserir valores de X e 0. Você nunca imaginou que poderia criar um jogo da velha usando lista, né? Mas vocês vão ver que é simples assim. Para isso ele precisa utilizar também as outras atribuições de Python, que é as outras funcionalidades, que é for, tá bom? Que pode ser o laço while também, tá? Em uma lista que vai representar a velha, tá? A velha, quando eu quero dizer velha, é o nosso jogo, tá? São 2 jogadores. Obviamente, o jogo da velha é interessante quando tem 2 jogadores, tá? Um que vai entrar com a letra X e o outro que vai entrar com a letra bolinha, que é o O. O objetivo do laço while é permitir a continuação no jogo se uma condição for verdadeira. Significa que, poxa, eu digitei o X, digitei o meu espaço no X, eu quero, aí depois o meu amigo vai digitar a bolinha e vai digitar o espaço que ele vai colocar essa bolinha. Mas o jogo sempre vai me puxar o seguinte, vai me puxar a seguinte pergunta, se eu quero continuar no jogo ou quero desistir do jogo, sair do jogo e tudo mais, tá? Que isso é a minha condição verdadeira. Jogo da velha. Essa é a minha primeira entrada, tá? Que é a minha entrada e a apresentação da lista. Para que o usuário possa saber, tá bom? Que o jogo da velha tem vários espaços nessa lista, né? Ou seja, que nem eu fiz aqui naquela hora, a gente precisa mostrar que essa lista é representada no jogo da velha. Olha o que eu fiz aqui, ó. Se você puder prestar atenção, eu fiz da seguinte forma. Entrada, aí eu dei um int de input. Digite 1 para iniciar ou kit para sair do jogo. O mesmo processo que eu fiz no exemplo anterior, tá? Daquele exemplozinho daquele joguinho simples. Print. Observe os valores para saber a posição de cada elemento no jogo. Esse print é informativo. Ele não tem nada a ver com a minha condição, não tem nada a ver com o meu processo do while, com for, com nada. Ele é apenas informativo, tá? Isso é para que o usuário possa ler essas informações aqui, ó. O que é? Se eu colocar essa hashtag bem aqui, ó, vai virar um jogo da velha. Tá vendo? Ou seja, olha só a minha posição, as posições dos meus itens aqui já em forma de jogo da velha. Olha só, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, tá? Isso aqui, gente, ele vai ver de que forma? Do jeitinho que eu tô colocando aqui, tá? Print, aí coloquei velha, né, que é a minha lista. 0 e 3, vocês já sabem disso porque vocês resolveram aquele enigma, tá? Vocês resolveram aquele enigma de resolver a situação do posicionamento na lista. 3 e 6. 6 e 9. Então, ele consegue colocar cada linha na posição do jogo da velha. Então, o usuário vai ver a posição desses jogos para saber qual posição vai jogar.
tá bom? A minha entrada é igual a 1, tá? Porque toda vez que eu... Por que ela é igual a 1? Porque toda vez que eu digitar 1, significa que para o computador, para a minha máquina, para o meu algoritmo, que eu quero continuar no jogo. Por isso que eu tenho que colocar que ela é uma condição verdadeira. Porque enquanto entrada foi igual a 1, significa que eu estou comparando com essa entrada aqui, né? Entrada foi igual a 1, realmente o que eu digitar lá, aí eu vou fazer os procedimentos, tá? Aqui eu separei por comentário. Lembrando que eu coloquei aqui, ó, laço de repetição, né? Separei por comentário. E aqui já tem outro comentário. Depois do meu laço while, eu coloquei entrada do X, cara. Qual é a entrada do meu X? O usuário vai ter que entrar com o valor. E a posição desse valor na lista. De que forma? Valor X é igual ao input, entre com X. Aí eu vou lá e digito o meu X. Bem bonitinho. Posição do X, int, input, entre com a posição do X no jogo. Ah, professor, então significa que ele vai pedir 2 inputs para mim. Um é o X e a posição desse cara. Então significa que aqui nesse... Eu vou excluir aqui esse meu... Eu vou apagar isso aqui, para que vocês possam entender como funciona aqui. Eu posso excluir, tá? Eu posso, perdão, selecionar o item que eu quero. Digamos que eu apertei o X, eu escolhi X. Eu escolhi X. Beleza, eu sou o X. Aí ele pede para eu poder selecionar a posição na lista. E eu quero que o X ele entre no meio. E a posição do meio ali é o 4. Tá? E eu já entro, eu escolho a posição 4. Literalmente 4 mesmo. Você vai digitar lá 4, tá? Nessa posição. Digita 4 e ele vai entrar lá. Até porque você vai estar vendo no jogo cada posição. Depois ele vai perguntar para o meu amigo, que é a entrada da bolinha. Valor da bolinha. Input. Entre com essa bolinha, tá? Com o valor da bolinha. Depois ele pede o mesmo esquema, que é entre com a posição. Ou seja, aqui está X, entrou com 4. Bolinha pode entrar aqui com, sei lá, com 2. Tá? Com 2. Depois disso, eu tenho que fazer a verificação aqui dele. Só que eu fiz de uma forma um pouco arcaica aqui. Justamente porque, para que você possa entender, primeiramente, como funciona. Eu acho que esse foi o jeito que o Bill Gates fez em 1974, por aí, ó, sei lá. Até porque, né, professor, acho que foi, eu acho que a primeira programação que o Bill Gates fez numa entrevista que eu vi, que foi um jogo da velha que ele fez e tal. Foi bem interessante essa entrevista que eu vi com ele. Então, eu acho legal essa galera se aproximar da programação, porque ajuda a gente a pensar. Só que existe várias formas de a gente fazer a mesma coisa, né? Uma, a gente vê, poxa, eu poderia ter feito melhor, e outra, a gente começa de uma forma bem simples, bem humilde, que é fazer aquele código robusto e tudo mais, tal. Não é verdade? Com certeza. Aqui, eu usei um monte de linha, eu usei várias linhas. E eu fiz a minha verificação uma por uma, um vetor por vetor fiz essa verificação. Professor, tá errado, tá certo. Gente, funciona. Só que existe um atalho também para isso. A gente também vai ver mais para frente, tá? Existe um atalho. Hoje não tem como a gente ver, mas talvez na próxima aula eu consiga trazer um exemplo. Mas é interessante isso porque a gente consegue aprender dessa forma e você consegue raciocinar que ela vai percorrer item por item. E isso é interessante. Por quê? Verificação do X. Se eu escolhi X lá, ele tem que verificar item por item, porque o computador não sabe qual foi que eu escolhi. Tá bom? Aí, o que eu tenho que fazer? Se posição do X for igual a 0, a minha posição lá do primeiro item da lista, aí ele vai fazer o seguinte. Velha 0 é igual a X. Significa que agora, lá nesse primeiro índice, não vai ser mais 0, vai ser X. E a mesma coisa se aplica para todos. Olha só. Posição do X é igual a 1. Aí da minha velha 1, né, foi igual a 1, vai ser X. Mesma coisa para o 2. Posição do X foi igual a 2, a posição da velha 2 vai ser igual a X. Até ele acertar qual foi a posição que eu escolhi. Tá? Eu fiz toda essa verificação aqui. Cada posição na lista já vem com uma posição pré-definida. Lembrando que aquela posição que eu coloquei na lista, ela já existe, tá? 0, 1, 2, ela já existe. Eu tenho que substituir essa posição por uma string, que é o meu X.
essa mesma posição dará espaço para a caractere que o usuário digitar, no caso é o X. A mesma coisa se aplica, essa aqui é a posição do X, se aplica para o Ozinho, tá? Que é a minha bolinha. Verificação da bolinha, tá bom? O que é? A mesma coisa. Poxa, mas o usuário digitou lá a bolinha, aí digitou a posição da bolinha. Ele vai fazer a mesma verificação? Lembrando que vai fazer a mesma verificação. Eu tenho que trocar aqui as minhas variáveis, tá? É de praxe eu trocar minhas variáveis, porque senão ela vai fazer a verificação do X de novo. Posição da bolinha, olha aqui a minha variável. É igual ao primeiro índice, que é o 0. Obviamente, se ela for igual a 0, ele já não vai ser mais 0, vai ser O. E a mesma coisa se aplica para os outros, para os demais, até chegar aqui no meu 8, que na posição do 8 ele vai pegar e colocar o 0. Se ó, realmente eu estiver escolhido essa posição, tá bom? Fazemos a verificação para cada posição, essa verificação é a posição da O, ou seja, a gente faz essa verificação e coloca o O no lugar desse índice. Tá bom? Essa é a posição do meu Ozinho. E o que vem depois? Eu tenho que imprimir para o usuário, lembrando que eu tô aqui nessa parte, eu estou dentro do meu laço for ainda, tá? Dentro do meu laço for, do laço wire, tá? Eu tenho que escrever, mostrar para o usuário a minha lista, porque imagina só, eu estou jogando um jogo e eu escolhi o X, escolhi a bolinha, escolhi as posições dos ambos, né? E eu não sei onde está cada coisa, como é que está a situação do meu jogo. E eu faço essa impressão aqui, ó, print, tá vendo aqui, ó? Para mostrar o jogo atualizado para o meu usuário. Aí se ele escolheu lá o X foi no 4 e o bolinha foi no 2, ele vai mostrar que a bolinha está no 4, ou que o X está no 4 e a bolinha está no 2. E vai pedir para o usuário digitar 1 para iniciar, ou quit para, ou continuar no jogo, que deveria continuar no jogo, né, tudo bem. Ou quit para sair do jogo. E eu coloco uma condição aqui, ó, se entrada, tá, que é essa mesma entrada aqui, ó, se entrada for igual a quit, eu dou um break, eu dou uma freada aqui, ó. Cara, para, eu não quero continuar mais, porque eu disse que eu quero sair do jogo. Então, é quit. Aí, logo, ele já vai sair, tá? Mas se eu quiser continuar, eu vou digitar 1 e a gente vai de novo para esse outro procedimento aqui, ó. Vamos voltar aqui no slide, beleza, olha aqui. Se o usuário decidir entrar no jogo de volta, o laço vai repetir aqui, ó. O while vai repetir aqui, ó. Ele vem para cá. Aí ele faz esse procedimento outra vez. O que é? Escolhe o valor do X, escolhe a posição do X, o valor da bolinha e a posição da bolinha. Vai fazer tudo isso de novo, professor? Vai fazer tudo isso de novo. Essa verificação vai fazer de novo, de novo. Nossa, mas não é muito demorado ele fazer toda essa linha? Não, não é, gente. Rapidinho ele faz sem nenhum problema. Por isso que é um computador, tá? Ele faz toda essa verificação sem muito peso, sem muita dificuldade. Isso aqui ele faz em milésimo de segundo. Muito fácil, muito simples, tá? Olha como é que fica o nosso joguinho aqui. Olha como é que ele mostra pra gente essa interatividade, tá? É um jogo arcaico, é um jogo meio cru, né, professor? Como a gente pode dizer, é um jogo simples, mas que pra gente que tá aprendendo, pros alunos que estão aprendendo, isso aqui é um desafio muito interessante. Você, caramba, consigo fazer isso através dos vetores, das listas, né? Consigo ter essa interatividade com o computador e trazer pra mim uma resposta disso, né? Usando toda a programação. Isso aqui é um pontapé inicial para quem quer fazer um outro jogo da vida. Né? Quem quer fazer um jogo mais complexo, porque tem que começar de algum lugar, na verdade, professor? Certeza. Você começa a ficar procurando quais são os jogos que você utiliza isso aí. Que eu utilizo isso daqui, exatamente. Que tem outros também, não é verdade? Certeza. É muito bom. CS. Olha aí, eu só quer chegar assim. Tá certo, olha aqui, ó. Digite 1 para iniciar ou quit para sair do jogo. Olha o que eu fiz aqui. Digitei 1, né? Aí ele já me mostra aqui, ó. Aquele meu print. Observe os valores para saber a posição de cada elemento no jogo. Eita. Jesus, calma aí, deixa eu pegar minha caneta aqui. Pegar o marcador. Calma aí. Para saber a posição de cada elemento no jogo. Olha só aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Essa aqui é a minha lista, é a minha velha. Obviamente. Professor, eu posso colocar aqui uns caracteres que vão melhorar essa minha lista? Pode. Até porque o código está com vocês aí, tá? Mas esse aqui, ó, é a posição do meu jogo. Tá? Isso aqui quem criou vai entender como é que é o jogo da velha, mas é como se tivesse esses tracinhos aqui no... Dá pra enxergar, esses tracinhos aqui no meio e tal, nas laterais. E a mesma coisa já se aplica pra cá. Entre com X, entrei com X aqui, ó. Entre com a posição do X, entrei com 2.
Entro com a bolinha, entrei com a bolinha aqui, e entro com a posição da bolinha. Aí, logo, quando eu já faço isso, ele já imprime para mim, olha a minha impressão aqui, ó, a minha lista atualizada. O que é? O meu X está aqui nessa posição que eu escolhi, tá vendo? 2. E a minha bolinha está na posição que eu escolhi, que é a 4. Olha aquela aqui no meio, a 4 é essa, ó. Onde, logo, ele já não é mais 2 e 4. E agora ele virou o X e a bolinha. Eu tenho outros espaços para poder preencher na lista. Por isso que ele pede, digite 1 para iniciar ou quit para sair do jogo. Eu quero mostrar para vocês que o código, pode vir para mim aqui agora, o código dessa aula de hoje tá para vocês aí no AVA. Eu não quero que você simplesmente pegue o código e veja funcionar. Eu quero que você tente olhar o código, se quiser você pode imprimir, se quiser você pode olhar. Tenta olhar o código, tenta fazer sozinho, com a mesma lógica, com o mesmo sentido. Se quiser aprimorar também o jogo, coloca caracteres especiais também, que para poder dividir ali aquele meu hashtag, deixar bem bonitinho, bem legal também. Tá válido, tá, gente? Isso é para vocês treinarem, para vocês ficarem bem mais habilidosos com a parte da programação e entender como funcionam os jogos. Até porque isso é o princípio de cada tipo de jogo. Tá? Então, se você quiser entrar nessa área de jogos, eu acho que é bom começar de um lugar, não é verdade, professor? Com certeza. Começar entendendo como é que funciona o mais básico dos básicos dos básicos. Isso é a regra, eu acho. Você não consegue correr sem primeiro aprender a andar, exatamente. Né? Então não dá para dar um salto maior que a perna. Fiz um joguinho básico, aquele básico do básico. Posso fazer um outro? Aí vai de cada pessoa, né? Na verdade, professor? Com certeza. Beleza, pessoal? A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima. Até logo, pessoal. Bons estudos aí para vocês. Estamos de volta, pessoal, e agora a gente vai resolver as questões, né, nas nossas atividades de sala, que, quer queira ou não, são muito fáceis, tá bom? Juntamente com o professor Ricardo aqui, né, professor? Com certeza. Vai nos auxiliar aqui, caso também esteja errado, ele também vai bater em cima aqui e falar, você está errado, por favor, conserte isso agora, tá bom? Não é isso, professor? Mas essas questões, elas são tão simples, tão fácil, que é até difícil a gente errar. A gente errar, né? Com certeza. E como nós somos professores bem humildes, a única vez que a gente errou foi, né, quando a gente pensou que estava errado, né? Pensou que estava errado, nossa. Isso aí é piada de professor, hein, professor? Então vamos lá. Aqui pro slide agora, pessoal, por favor, rapidinho. Vamos lá. Questão 1 é a seguinte. Eu bati em cima dessa tecla nessa aula justamente para que vocês possam diferenciar. Nós estudamos 2 laços, não é verdade? E é interessante que vocês saibam diferenciar uns dos outros, né? Um laço do outro. E saber a definição de cada um. E a questão 1 é a seguinte. Qual dos laços abaixo percorre uma lista item por item? Aqui eu tenho a primeira opção, né? Primeiro e o segundo. Primeiro eu tenho for, i, in, lista, print, i. Segundo, eu tenho entrada igual a 1, while, entrada menor igual a 100, não coloquei 126, print, entrada mais igual a 1. A resposta certa é quem percorre lista por lista. Eu bati em cima dessa tecla aqui justamente para que você possa fazer atividade de sala e lembrar, né, sempre, quem está atento na aula vai saber disso, né, quem presta atenção, todas as aulas prestando atenção, né, professor? Já sabe que é das minhas jogadas. Quando eu bato numa tecla, significa que ela vai estar ali na atividade. Isso é bem interessante. O pessoal já se liga nessas coisas, é bem mais fácil se ligarem nisso, né? Com certeza. Quando gente, presta atenção nisso daqui, ó, isso aqui. Aí o pessoal já presta atenção logo. Na época da minha faculdade não era assim, não. A gente tinha que se virar, meu amigo. Aí é difícil o negócio. Os professores não eram legais assim, não, ó. O negócio é difícil. Gente, só um comentário dessa questão é que tanto o for quanto o while, ele percorre item por item, né? Mas só que o while é enquanto uma condição for verdadeira. Isso. E o for não precisa disso. Ele vai percorrer milhões de itens, cara, e vai fazer o que ele foi feito para fazer. Percorrer item por item e não vai precisar enquanto a condição for verdadeira. Ele percorre sozinho. O while precisa desse laço.
Sim. Né? Você fica repetindo. O while é mais como se fosse um loop infinito, no caso. Realmente ele vai fazer isso. Só que ele precisa de uma condição, algo verdadeiro para ele poder se pendurar ali, se manter, né? Senão ele não se mantém sozinho. Não é verdade, pessoal? Isso aí. Vamos lá. A questão 2. Observe o código a seguir e descubra qual é o último valor dessa contagem. Lembrando que eu também bati nessa tecla, tá? Eu bati nessa tecla de contagem do range, tá? Eu vou colocar minha canetinha para poder... não dá aqui. É 17. Já, gente, tá aqui a resposta. Por quê? Toda vez quando eu faço... toda vez quando eu... Vou voltar aqui rapidinho. Toda vez quando eu digito range, eu quero que vocês saibam que é o seguinte. Eu estou fazendo um contador, só que eu coloco um delimitador nesse contador. O range também tem outras funcionalidades, que é interessante, a gente não viu aqui agora, talvez a gente consiga ver uma mais para frente, até vocês vão ver mais para frente nas próximas disciplinas, tá? Que é a linguagem de programação 2 também vai ter. Eu coloco um delimitador, que é 1,18, significa que eu quero que ele limite nesse 18 e mostre a contagem até chegar, na realidade, perto dele. No caso, o nosso 17. Porque ele vai contar apenas até 17. O 18 é o meu limite, ou seja, ele descarta e imprime até o 17. No caso, se eu quisesse o 18, eu tenho que imprimir o 19, tá bom? É assim que funciona o range, tá? Isso vale para todos. Questão 3. Essa questão é interessante porque a gente viu esse tipo de exemplo no jogo da velha, tá? Observe 3 listas abaixo. Já que essa aqui agora é 3 listas, né? E descubra sua saída com base nos prints abaixo delas. Essa aqui é um pouco difícil, até porque foi agora que a gente começou a ver esse tipo de posicionamento em índice, né? Ó, tá vendo? Foi agora que a gente viu. Mas o que é interessante a gente saber é o seguinte. A gente vai lá no Atom e vai tentar fazer, ratificar isso aqui. Confirmar realmente se tá dando certo ou não tá dando certo. Eu vou abrir aqui o Atom. A gente vai escrever essa lista, colocar A, B, C, D, e vai fazer esse posicionamento de print, igual tá aqui mesmo, pessoal, ó. Igual tá aqui mesmo, ó. Tá vendo? Eu vou fazer isso e vou confirmar com vocês se tá dando certo. Tá bom? Para que não tenha dúvida. Aí eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou dar um Ctrl S para salvar isso aqui. Aqui já tá no meu programa, já tá na minha pastinha. Eu vou fazer aqui listas.py. Pronto. Eu vou fazer primeiro esse meu L1. Vou colocar L1 maiúsculo mesmo. L1 é igual, colchete, aspas simples. Eu vou fazer todo aqui, até essa parte igualzinha, tá vendo? Ó? Vou voltar aqui para que eu não possa me confundir. Não dá para subdividir as telas. Bom, assim tá ótimo. A, B, C. Aí depois eu vou usar a mesma lista para poder fazer os demais. Aí só substituo a variável, tá? Para ficar mais fácil. Vírgula, aí eu coloco uma vírgula aqui e eu posso dar um Enter. Lembrando que para que eu possa dar Enter, vou tirar isso aqui, para que eu possa dar Enter, essa vírgula tem que existir aqui, ó, senão não vai funcionar. Isso é normal esquecer, tá? A, B, C, D, E, F, vírgula, G, H, I. Acabou. Lembrando que, vocês já sabem, aqui não tem vírgula, tá? Eu vou printar. Esse meu print ele é diferente. Esse meu print, ele é como se fosse também realmente um delimitador. Eu vou imprimir L1 aqui e vou colocar um delimitador. Eu quero que ele imprima apenas de tanto a tanto. Quando eu faço aqui, ó, se vocês prestarem atenção, 0 e 3, eu quero que ele imprima os itens 0 a 3. Obviamente, é isso. Só que aqui na minha lista, ele vai fazer da seguinte forma. Eu vou colocar 0, 2 pontinhos, tá? 3. Vou dar um Ctrl S para salvar, né? Para valer o meu código aqui. Aí, a pergunta é, qual é a saída do print desse código com base nesse L1 aqui? Se eu apertar F5,
Eu tenho que primeiro clicar aqui no meu... O Windows não está conseguindo encontrar o meu Python. Por que será? O que aconteceu aqui? Que problema? É um problema. Vamos lá. Eu vou salvar de novo .py. Vou dar outro nome para ele para ver se... listas_2.py. Tentar dar um F5 de novo para ver se ele vai rodar. E ele não consegue achar o meu Python. Alguma coisa aconteceu com o meu instalador Python aqui, pessoal. Infelizmente não está rodando. Mas a gente pode ver aqui na atividade mesmo. O que está dando aqui. Vamos lá. Como aqui eu tenho a resposta, e essa parte é bem óbvio, é bem simples, é bem rápido de se fazer, do 0 ao 3, eu tenho aqui, ó, 0, 1, 2, 3. Lembrando que, quando eu tenho A, B, C e o D, por que não aparece, professor? Isso é muito interessante, não aparece. Às vezes a gente quer contestar listas. Quando eu estava aprendendo sobre listas e via dessa forma, eu ficava muito confuso. Aí eu aprendi que é um delimitador. No caso, ele segura até um certo ponto, porque eu quero que sempre que ele imprima até o último, e nesse último ele descarta. Ou seja, ele vai fechar o meu colchete aqui, né? E não vai deixar o meu último aparecer. Ele vai pegar apenas uma linha. Uma linha que eu quero dizer é essa linha aqui, A, B e C. Agora no print L2, como funcionaria no print L2? Do 6 ao 9, levando em consideração que J, K, L é 0, 1, 2, tá? Tudo se repete aqui, porque é uma lista nova, então ela repete de novo o índice 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou parou no 6. 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8, perdão. Só que, quando eu coloco 9, professor, esse 9 não existe. Mas quando eu coloco 9, significa que eu quero ir além da minha lista. Eu quero pegar até o último número. Eu quero que ela me feche com o último número, que é exatamente esse. PQR. Porque se eu digitasse até o limite dele aqui, no caso, o vetor dele, ele ia me jogar o penúltimo vetor. Então vai ser sempre dessa forma, ele vai me jogar o penúltimo e não o último. Aí eu coloco um a mais, justamente para que ele possa me colocar até o último vetor dessa lista. Tá bom? Print L3. L3 é simples também, com base nessa mesma lógica, eu quero 5 e 7, levando em consideração que a minha lista zerou de novo, tá? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 é o meu último, só que eu pego aqui e só quero do 5 ao 7, então ele vai pegar apenas o X e o Y. O Z é o 7, então ele pega o penúltimo, tá, pessoal? Ele vai pegar até o Y, beleza? E essa é a nossa atividade de hoje. Eu deixo aí para vocês todo esse código, para quem não todo esse código que a gente fez aqui, pessoal, tá disponível no AVA. O do Jogo da Velha tá disponível no AVA também, tá? Para que vocês possam treinar. E eu também deixei algumas atividadezinhas, professor, que a gente fez em sala. Algumas atividades que a gente fez também... tanto em sala, mas quanto de exemplo que eu dei aqui, né, nos slides, eu fiz em arquivo, em modo Python, e deixei disponível para eles, para que eles possam justamente pegar lá o exercício e modificar conforme o interesse deles, sabe? Eu achei isso interessante. E, pessoal, não esqueçam da Desafio Algoritmo Parte 2, tá? Parte 2 significa que ele é um pouco mais complexo, já tendo os exemplos que a gente já estudou aqui agora, que é um pouco da lista e tal, tá bom? Mas nada muito complexo. Tá? Na medida do possível do que a gente já resolveu aqui em sala. 4 do 10 a 17 do 10, beleza? Aqui para mim aqui agora, não esqueça dessa atividade de percurso, é importante para que você tenha nota e não fique de recuperação nessa disciplina, tá? Até que seria bom a gente se ver de novo, se ver de novo, né? Se ver de novo novamente, se ver de novo novamente, né? Redundância, mas gente, é assim, o que acontece? Eu acredito que todo mundo pegou muito bem essa disciplina e não vai ter dificuldade, até porque os slides ajudam bastante. Eu coloquei exemplos em Python para vocês, de presente no AVA, para que vocês possam pegar e ter toda a parte de codificação prontinha para vocês, mas não apenas para vocês terem uma cola, mas simplesmente para vocês poderem modificar e fazer conforme vocês querem, tá? E também a prova também está muito simples, professor, deles. Né? Tá simples, tá fácil. Mamãozinho com açúcar. Mamãozinho com açúcar, né? Verdade, professor? Com tá certeza. Simples, tá fácil, não tem dificuldade. Eu acho que é interessante que eles saibam disso. Até porque eles não ficam esperando um bicho de 7 cabeças, né? Um dragão de 7 cabeças na hora da prova, tá?
E até porque o interessante, legal, você disponibilizar esse material em Python pela questão de gerar a curiosidade deles em mexer lá. E mexer, sim, com certeza. Ver os erros que dá. Exatamente. É interessante, muito, muito interessante. Fazer uma coisa diferente, apresentar uma solução diferente para aquele problema. Sim, eu deixei o jogo da velha lá justamente porque eles possam se intrometer no código e fazer verificações diferentes, e fazer de um jeito diferente, aprimorar o código, isso é interessante também, até porque o que eu coloquei foi bem básico, justamente para que tenha poucas linhas, não tenha aquele horror de linhas, vocês podem colocar mais e pensar uma forma melhor de fazer também. Até melhorar a interface gráfica, A interface gráfica, né? Colocar aqueles tracinhos lá. Exatamente, isso ajuda bastante. Fica bem legal. Sim, sim. E dá para fazer, não é tão complicado de fazer, né? Não, é bem simples. É só... Colocar mais um string lá e deixar alinhadinho, bonitinho, é bem legal. É bem simples. Beleza, pessoal? É interessante. Eu espero que vocês tenham gostado e não esqueçam dessa atividade de percurso, até porque isso influencia muito na nota de vocês, na nota média final de vocês, tá? Então, eu espero que vocês se atentem a fazer e não esqueçam. Tá? Um forte abraço para vocês e até a próxima. Até logo, pessoal. Tchau, tchau.